Olá pessoal, agora nós faremos a correção dos exercícios propostos do caderno de atividades, página 10, começando pelo exercício 14 que nos diz o seguinte. Uma onda transversal se propaga ao longo de uma corda esticada. O gráfico representa o deslocamento transversal y da corda em função da posição x, ambos em centímetros, em determinado instante. Sabendo que a velocidade de propagação da onda é de 2 metros por segundo, é correto afirmar que a amplitude da onda em centímetros e sua frequência em hertz são respectivamente. Bom, primeira coisa, eu vou calcular o meu comprimento de onda, determinar o meu comprimento de onda. Lembrando que o comprimento de onda é do meio, do ponto zero, até o ponto mais alto, que nós chamamos de crista, ou do meio até o ponto mais baixo, que nós chamamos de vale. Lembrando, o meio aqui, 0 centímetros, até o ponto mais alto, passa um quadradinho acima de 4 centímetros, ou seja, a minha amplitude vai ter um valor de 5 centímetros. Não tem o 5 aqui, já colocou para confundir, para você achar que é 4. Porém, o ponto mais alto aqui está na posição de 5 centímetros. Portanto, a minha amplitude é o valor de 5 centímetros. Sistema internacional, apenas no comprimento de onda, a amplitude ele quer em centímetros mesmo. E além da amplitude, ele quer a frequência. Para encontrar a frequência, eu preciso primeiro encontrar o comprimento de onda, ou seja, da posição da crista até outra crista. A primeira crista ela está nessa posição aqui, tá? Então, 10, 20, ou seja, está na metade dos 10 centímetros. Portanto, essa posição aqui correspondente à posição de 5 centímetros. A próxima crista ela se encontra na metade do quadradinho, entre 40 e 50 centímetros, ou seja, 45 centímetros. Essa posição aqui. 45 menos 5, eu tenho um lambda, um comprimento de onda, correspondente a 40 centímetros. Precisamos converter para o sistema internacional. 40 centímetros, se eu for converter para metros, eu preciso dividir por 100 ou multiplicar por 10 elevado a menos 2. 40 dividido por 100, eu tenho um lambda, um comprimento de onda, igual a 0,4 metros. Aí é só aplicar na equação fundamental, V igual a lambda vezes F. Como eu quero encontrar o F, esse lambda que está multiplicando vai passar dividindo. Então eu tenho que a frequência é igual a velocidade dividido pelo lambda, pelo comprimento de onda. A velocidade de propagação, ele nos disse 2 metros por segundo. E o meu lambda, 0,4 metros. 2 dividido por 0,4, eu tenho uma frequência de 5 Hz. Ou seja, a minha amplitude é um valor de 5 centímetros e a minha frequência 5 Hz. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa E, 5 centímetros e 5 Hz. O próximo exercício, pessoal, é o exercício 15, que nos diz o seguinte. A peça de uma máquina está presa a uma mola e executa um movimento harmônico simples, oscilando em uma direção horizontal. O gráfico representa a posição x da peça em função do tempo t, com a posição de equilíbrio x igual a zero. Com base no gráfico, determine a. O período e a frequência do sistema peça-mola. Lembrando que aqui a posição x em centímetros e aqui o tempo em segundos. Lembrando que a frequência é a quantidade de vezes que aquilo acontece a cada 1 segundo. E o meu período é o tempo que demora para acontecer uma vez. Ou seja, vamos pensar, ele está no ponto máximo, ponto de crista. Quando ele volta para a mesma posição de crista, ele realizou um ciclo. Então, na primeira crista aqui, nós estamos na posição correspondente a 1 segundo. E quando ele volta para a posição de crista, depois de 5 segundos. Ou seja, sai de 1, chega em 5 segundos, o ΔT, o tempo que demora para realizar um ciclo, é um tempo de 4 segundos. Portanto, se ele demora 4 segundos para ir de crista a crista, o meu período nada mais é do que também 4 segundos. Portanto, então, o período de oscilação é igual a 4 segundos. Lembrando que a frequência é o inverso do período. Frequência é 1 dividido pelo t. E o período é 4 segundos. 1 dividido por 4, eu encontro uma frequência de 0,25 Hz. Então, o período de oscilação, o tempo que demora para realizar uma vez um ciclo, é igual a 4 segundos e a frequência 0,25 Hz. No item B, os instantes em que a velocidade da peça é nula e justifique sua resposta. Os instantes em que a velocidade é nula são aqueles em que a peça inverte o sentido do movimento. Isso é, a peça precisa parar para inverter a velocidade. Isso ocorre nos instantes 1, 3 e 5 segundos, ou seja, 1,
3 e 5 segundos. No ponto mais alto ali, ela precisa inverter o sentido do movimento. Para inverter, ela precisa parar. Então, os tempos 1, 3 e 5 segundos é a resposta no nosso item B. Item C, os instantes em que a aceleração da peça é máxima. Justifique sua resposta. Considerando que é um sistema peça-mola, a aceleração será máxima quando a deformação for máxima. E pelo gráfico, as deformações máximas, quando ela estica, né, é o ponto da amplitude. Ou seja, nos pontos, né, vamos olhar aqui a amplitude, o ponto mais alto, 2 centímetros, menos 2 centímetros e o ponto de 2 centímetros. Ou seja, a aceleração também será máxima na posição de 1 segundo, 3 segundos e 5 segundos, onde eu tenho a maior deformação. Lembrando que esse x está em centímetros, ou seja, quando eu tenho um valor máximo de x, é que eu tenho uma deformação máxima, ou seja, eu tenho uma aceleração máxima. 3 segundos. E com isso nós finalizamos a correção, pessoal, do exercício 15. Próximo vídeo, mais resolução de exercício.